Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, que satisfação estar aqui com vocês mais uma vez para a gente continuar os nossos estudos. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês que estão aí firmes e fortes, igual prego no angu, estudando, que é puxado, sei como que é. Já tô velho, já tô com 30 anos já, mas desde os meus 18 eu tenho ido concurso, então sei bem o que vocês estão passando aí. Acho que já fiz algumas perguntas, principalmente na turma presencial, e muita gente está tentando concurso pela primeira vez. Então, contem comigo, né, nesse momento meio tenso, que eu sei que é tenso, primeiro concurso, aquela adrenalina, aquelas dúvidas, incertezas e tudo mais. Mas vamos lá. Primeiro, e o mais importante passo, que é 99%, é estudar, não tem jeito. É bumbumzinho na cadeira e de boiar o material, estudar, aprender, construir conhecimento para que vocês sejam aprovados aí no seu concurso público, beleza? Vocês já me conhecem, sou o professor Ed, sou servidor público daqui do estado de Minas Gerais, sou bacharel em Direito, também tenho especialização, mas aprendi, apaixonado por lecionar, espero que eu consiga transmitir e explicar para vocês, para a gente concluir o nosso conteúdo de hoje. É um conteúdo bem tranquilo, bem de boa, que já estamos na nossa aula 2, que é a Resolução 05, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Belezinha? Então, sem maiores delongas, só vou mesmo pedir para vocês, sigam-nos nas redes sociais, qualquer dúvida, o telefone do professor Roberto está aqui, e o nosso site aí de contato, todas as novidades vão estar nas nossas redes sociais, e esse aqui é o meu nominho e meu Instagram. Quem sentir pode ficar à vontade, segue, tira uma foto, tira um print, marca aí a aula que a gente vai estar compartilhando. Fechou? Então vamos lá, vamos seguir no parágrafo 2º. A gente parou no artigo 8º, vimos o parágrafo 1º e todos os seus incisos. Agora nós vamos continuar a partir do parágrafo 2º. Tranquilinho? Então vamos lá. Garantida a autonomia dos povos indígenas nas escolhas dos modos de educação de suas crianças de 0 a 5 anos de idade. Propostas pedagógicas para os povos que optarem pela educação infantil devem. Vamos lá. A gente estava falando a respeito da integração, né, dos institutos de educação infantil, óbvio, com as famílias. E eu trouxe até 2 exemplos. Os ribeirinhos, os quilombolas, os indígenas, eles têm uma vida bem peculiar, eles têm rotinas peculiares, têm costumes e tradições que são bem específicas daquele povo. Então, essa integração com a sociedade urbana, ela pode ser um pouco complexa, um pouco conturbada, né? Então, visando isso, também nas diretrizes vem falando que os povos indígenas que escolhem os modos de educação de educação das suas crianças. Então, tem essa particularidade aí, é importante a gente saber, né? Porque, igual eu disse, tem suas rotinas, tem seus costumes, suas tradições, e isso deve ser respeitado, sim. Propostas pedagógicas para os povos que optarem pela educação infantil devem proporcionar uma relação viva com os conhecimentos, crenças, valores, concepções de mundo e as memórias do seu povo. Olha que interessante isso. Reafirmar a identidade étnica e a linguagem materna como elemento de constituição das crianças faz parte da rotina delas, faz parte da história delas, de quem elas são, de onde elas vieram, e elas sempre serão vinculadas às suas raízes, beleza? Dar continuidade na educação tradicional oferecida na família, articular-se às práticas socioculturais e educação de cuidado coletivo da própria comunidade, adequar o calendário, agrupamentos etários e a organização de tempos, atividades e ambientes a modo a atender às demandas de cada povo indígena. Isso, acho que aqui para a região de Montes Claros é um pouco incomum, mas temos cidades aqui próximas, né? São João das Missões, Itacarambi, que tem reservas indígenas, então isso é muito latente, isso é muito importante. Você tentando um concurso aí da Secretaria de Estado de Educação, se você for designado para essas regiões, você precisa de saber isso aqui. É fato que isso aqui vai cair na sua prova. Tá bom? Vamos seguindo então. Parágrafo 3º. As propostas
As propostas pedagógicas de educação infantil das crianças filhas de agricultores familiares, extrativistas, pescadores artesanais, famílias, ribeirinhos, assentados e acampados de reforma agrária, quilombolas, falei também, caiçaras, povos da floresta devem, mesma situação dos indígenas, reconhecer modos próprios de vida no campo como fundamentais para a constituição da identidade das crianças moradoras de territórios rurais, ter vinculação inerente às realidades dessas populações, suas culturas, tradições, identidades, assim como práticas ambientalmente sustentáveis. Senhoras e senhores, entendam, decorar isso realmente é muito complexo e não vou falar para vocês decorar isso aqui não. Loucura, né? Nós estamos falando aí de uma prova de 35 questões, ou às vezes uma outra prova de 50, o que quer que seja, que vocês forem tentar, e tiver isso aqui no conteúdo programático, a da Prefeitura de Montes Claros aqui com 35, 5 questões são de legislação, e tem muita legislação. Vocês decorarem isso aqui falar isso aqui é chover no molhado, não faz o menor sentido, ok? Chover no molhado, é isso mesmo. Falhou aqui o ditado. Pois bem, o importante é vocês entenderem o contexto para quando chegar lá na questão, vocês lembrarem do contexto e na própria pergunta, às vezes tem a resposta. Vocês lerem com atenção, né? Para ali, comecei a viajar demais, boiar, não, para, né? Esfrega o olho, coça a cabeça para poder voltar ao foco e vocês lerem com atenção, que às vezes a resposta tá ali, na cara suas, e pelo nervosismo, alguma condição psicológica, algum fator externo, vocês não vão lembrar. Mas lembrem, entendam o contexto, lembrem dessa aula que eu tenho certeza que vocês vão fazer uma excelente prova. Fechou? Tô falando desde o começo da aula, aquela integração, reconhecer a realidade bem peculiar de cada uma das crianças, o ambiente em que elas vivem. É muito diferente uma educação infantil de uma escola de tempo integral, da rede particular, num bairro de alto padrão da cidade, de uma creche que tem com várias crianças numa comunidade, né, urbana, atual, né, acho que nem pode mais chamar, mas vamos colocar aqui para vocês entenderem, num bairro pobre, numa favela, alguma coisa assim, é muito diferente, são contextos extremamente diferentes. Nós estamos falando de um país com extensão territorial, que é o 5º maior país do mundo, com extensão territorial gigantesca. Então, às vezes, num estado, numa cidade, tem, né, vários contextos bem diferentes, mas no estado de Minas Gerais, que é um estado muito grande, com riquíssimo de cultura, e temos, se a gente procurar, tem filho de agricultor familiar, de extrativista, pescador artesanal, ribeirinho, assentado, reforma agrária, quilombo, tem tudo aqui em Minas Gerais. Então, entender esse contexto de cada uma dessas crianças para desenvolver um bom trabalho, respeitando a particularidade de cada uma delas. Estamos combinados? Então vamos seguindo. Inciso terceiro, flexibilizar, se necessário, calendário, rotinas e atividades, respeitando as diferenças quanto à atividade econômica dessas populações. Valorizar e evidenciar os saberes e o papel dessas populações na produção de conhecimento sobre o mundo e sobre o ambiente natural. Prever a oferta de brinquedos e equipamentos que respeitem as características ambientais e socioculturais da comunidade. Repetiu aqui. Artigo 9º. As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da educação infantil devem ter como eixos norteadores, ter como diretrizes, como caminho a ser percorrido, as interações e a brincadeira. Olha que legal. Eixo norteador, interação entre a criança e outras crianças mais velhas ou da mesma idade ou mais novas, com outros adultos, e também a brincadeira. São crianças, é leve, é tranquilo, é de boa, não tem aquele exagero de cobranças que nós da vida adulta já estamos acostumados. Garantindo experiências que promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais, que possibilitem a movimentação ampla, expressão da individualidade e o respeito pelos ritmos e desejos da criança, que favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens, progressivo domínio por ela de vários gêneros, forma de expressão, seja gestual, verbal, plástica, dramática e musical.
o lado criativo da criança. Seguindo, que possibilitem às crianças experiências de narrativas e apreciação e interação com linguagem oral e escrita, convívio com diferentes suportes e gêneros textuais, orais e escritos. Recriem contextos significativos para as crianças, relações quantitativas, medidas, formas, orientações espaço-temporais. Ampliem a confiança e a participação das crianças em atividades individuais e coletivas. Possibilitem situações de aprendizagem imediatas para a elaboração da autonomia das crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar. Possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais que alarguem seus padrões de referência de identidade no diálogo e reconhecimento da diversidade. Incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, questionamento, indagação e conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e social, tempo e natureza. Promovam o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas manifestações de músicas, artes plásticas, gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, poesia, literatura. Promova a interação, cuidado, preservação e conhecimento da biodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra, assim como o não desperdício dos recursos naturais. Propicia a interação e conhecimento pelas crianças das manifestações e tradições culturais brasileiras. Possibilitem a utilização de gravadores, projetores, computadores, máquinas fotográficas e outros recursos tecnológicos e midiáticos. Parágrafo único. As creches e pré-escolas, na elaboração da proposta curricular de acordo com as suas características, identidade institucional, escolhas coletivas e particulares e pedagógicas, estabelecerão modos de integração dessas experiências. Tudo isso que a gente falou deve estar conectado, deve estar inserido no contexto da própria escola. Essas várias experiências, esses vários eixos norteadores do que deve ser repassado para as crianças. Belezinha? Não precisa decorar isso aqui, é bem tranquilo. Só vocês, na questão vocês vão saber. Tenho certeza que vocês vão saber. Vai lembrar disso aqui. Vocês entendendo a essência das diretrizes, é bem tranquilo. Beleza? Artigo 10º. As instituições de educação infantil devem criar procedimentos. Volto a afirmar. Atenção às palavras imperativas. As instituições de educação infantil devem criar procedimentos para acompanhamento do trabalho pedagógico para avaliação do desenvolvimento das crianças, sem objetivo de seleção, promoção ou classificação. Atenção nisso. Sem objetivo de seleção, promoção ou classificação. Esse objetivo, ele não existe, beleza? Não tem primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. A criança só vai para a próxima turma se ela for boa. Não existe isso. Avalia-se a criança, sim, acompanhando o desenvolvimento dela, mas não tem processo seletivo, nota, não, beleza? É mesmo a questão bem subjetiva da avaliação do desenvolvimento da criança. Temos aqui, a observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interação das crianças no cotidiano, utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças, relatório, fotografia, desenho, álbuns e etc. Tá me entendido? A continuidade no processo de aprendizagem por meio da criação de estratégias adequadas aos diferentes momentos da transição vivido pela criança. Transição casa, instituição de educação, transições no interior da instituição, da creche para a pré-escola, da pré-escola para o ensino fundamental. Tudo isso são etapas de suma importância para as nossas crianças. Documentação específica que permita às famílias conhecer o trabalho da instituição junto das crianças, os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança na educação infantil. Aqueles relatórios, aqueles trabalhinhos, aqueles livros, esse ano a criança produziu isso. Isso é muito bacana. Não retenção das crianças na educação infantil. A criança não vai ficar para sempre, ad eterno na educação infantil, né? Terminou, passou ali dos 5 anos, 5, 6 anos, vai para o ensino fundamental. Lembrando que não é critério para ingresso na educação fundamental a
Não é feitoria não, poxa. Não é requisito para ingressar no ensino fundamental que a criança tenha passado pelo ensino infantil. Não é obrigatório. Fechou? Artigo 11, já chegando no final da nossa aula. Na transição para o ensino fundamental, a proposta pedagógica deve prever formas para garantir a continuidade no processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, respeitando as especificidades etárias, sem antecipação de conteúdos que serão trabalhados no ensino fundamental. Então não vai ter português, matemática, história, ciências lá no ensino infantil, não. Matéria, disciplina, matéria de ensino fundamental é no fundamental e não no ensino infantil. Por fim, cabe ao Ministério da Educação elaborar e orientar implementações dessas diretrizes, responsabilidade de quem? Do Ministério da Educação, e a presente resolução entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se disposições contrárias, especialmente a resolução número 1 de 99. Fechou? Pessoal, fechamos aqui mais um módulo, temos agora as nossas questões e espero que vocês tenham entendido, compreendido, é bem tranquilo, entendam a essência, a base da lei, que a gente vai resolver algumas questões e rapidinho. Vamos fazer o seguinte, já vamos fazer essas questões logo? Já tá aqui, ó, facinho? Não. Vamos para a próxima aula. Abraço e aguardo vocês lá.